Ei, sejam bem-vindos ao Contracapa. Meu nome é Felipe, se você gosta de livro, leitura, literatura, se inscreva aqui no canal. E hoje é mais um vídeo de retrospectivas de leituras, né, o que eu li nos últimos 2 meses, porque, eu tô nesse processo aí de imigratório, então tem muita coisa que eu tô tendo que fazer, tem alguns impasses que a gente tá tendo que enfrentar. Então, porque, é uma coisa muito burocrática, é uma coisa de várias etapas e muitos processos e consulados e documentos, então é impossível passar ileso. Era pra gente estar aqui, ó, sobrevoando, mas, sempre tem um ou outro impasse, então a gente já tá com os 2 pés lá, mas temos que aguardar e levar com calma, senão a chance, quando a gente faz coisas eufóricas, a chance de dar problema é maior ainda. Então vamos com calma, isso é só um adendo antes de começar as leituras do mês. Então as minhas leituras de agosto e setembro. Eu tô ciente que eu fiz um update de leitura há um tempo atrás, mas eu vou retomar desde lá. Então o primeiro que eu li em agosto foi Olhos de Dragão, escrito por Stephen King. É uma fantasia, e é uma fantasia escrita em formato de fábula. Então é como se a gente estivesse ali sentado numa fogueira, num acampamento, e tivesse um intermediador ali contando a história pra gente. E é muito característico no texto do Stephen King, que na fábula, que é uma coisa meio que, vocês não vão acreditar o que aconteceu, mas eu vou contar daqui a pouco, sabe? Umas coisas meio desse tipo, assim, que mostra como é uma fábula. E conta a história de um reino em que o rei, ele tem 2 filhos, ele tem uma esposa, e ele é aconselhado por um mago, o Mago Flag, que já é um personagem já marcante, conhecido aí pelo público, quem é lido bastante em Stephen King. E esse mago, ele é meio que quer tomar o poder para ele quer controlar, e ele vê ali que o rei aceita seus conselhos, mas ele tem outras pessoas que ele escuta mais do que o próprio Flag. Então o Flag dá um jeito ali de fazer uma coisa, ele mata a esposa, isso já é a premissa do livro, E aí o rei eventualmente morre, assim sendo, os filhos têm que assumir o poder. Um deles é super influenciável e o outro nem tanto, aí o Flag tem que mexer os pauzinhos dele lá. E foi uma leitura, foi um contato bem diferente do Stephen King, que eu estava acostumado, porque eu tenho o costume de ler mais Outsider, Joyland, livros um pouco mais diferentes, sem ser fantasia. E foi assim um frescor muito, muito legal mesmo, do Stephen King. Aí beleza, aí depois eu fui pro segundo livro da trilogia Fúria Vermelha, porque nossa, a gente já tá aí, ó, 3 meses para acabar 3 meses para acabar o ano, e eu ainda tenho algumas trilogias para finalizar, então eu tô correndo com elas todas. Então em agosto mesmo eu peguei, como é o nome? Filho Dourado, o segundo livro de Fúria Vermelha, primeira trilogia, da Fúria Vermelha. O Percy Brown já está terminando a segunda trilogia lá fora, e essa aqui é a primeira que também só tem traduzido. E, puta, dá um frescor muito grande pra série, porque a premissa de Fúria Vermelha é aquela coisa que é um mundo distópico, aqui mais de ficção científica, em que o Daryl, que é o protagonista, a esposa dele é morta pela casta superior ali da sociedade distópica, e ele tem que entrar meio que num jogo ali para ele conseguir chegar na casta superior e poder se vingar da esposa dele. E para chegar nessa casta, ele tem que, na casta superior, ele tem meio que entrar num Battle Royale assim da vida. Então o Percy Brown usou já de uma estrutura bem conhecida, que todo mundo fala, não, mas isso é parecido, é cópia dos Jogos Vorazes, não, é cópia do Battle Royale. Ele usa de uma estrutura assim para conseguir dar sequência na história dele, no primeiro livro. Aí no segundo, nossa, ele evolui muito, muito, muito. Ele expande o universo, as pessoas têm muito mais profundidade, o personagem, a narrativa é muito mais fluida. Então, do primeiro livro pro segundo, pro Filho Dourado, o Percy Brown deu um pulo gigantesco. Então, eu li, o livro tem, se eu não me engano, 530 páginas, eu não me engano, porque eu acabei de ver. E ele avança muito rápido, porque realmente é muito, muito bom. Muito superior ao Fúria Vermelha, que eu tinha lido o primeiro. Eu estava um pouco receoso de ler esse, só que, nossa, é sensacional mesmo. E aí eu saí do Filho Dourado e fui para O Fim da Infância, que é uma ficção científica clássica, escrita por Arthur C. Clarke, que tem uma premissa muito interessante, que é assim, a gente está na nossa sociedade em 1900 e Guerra Fria, e aí
a Terra é invadida por alienígenas, por naves espaciais gigantescas. E todo mundo acha ali, né, que é um ataque à Terra, só que na verdade eles estão ali para dominar a gente, e dominando a gente eles querem trazer um mundo utópico, um mundo perfeito, onde não tenha fome, onde não tenha doenças, onde as pessoas vivam em harmonia, não tenha racismo, não tem nada que prejudique a sociedade. E aí começa assim, né? Aí todo mundo tem um povo meio receoso, tem um povo que não é, tem um povo que fala, eles são os nossos anjos que vieram salvar a gente. Tem gente que fala, não, isso aí tá meio estranho. E essa é a premissa do livro, é muito interessante ver como que ele se desenrola. Tem gaps de ano para ver como que evolui a humanidade sendo dominados por eles, e as coisas que a gente vai aprendendo ali é muito interessante também. Eu quero fazer, no fim da infância, eu quero fazer um vídeo semelhante ao do que eu fiz, vídeo ensaio do Blade Runner. Então eu quero fazer um vídeo mais estruturado, com roteiro, falando que porque é interessante isso, porque não é. E ele faz uma crítica ao mundo utópico, o Arthur C. Clarke nesse livro, e ele faz meio que também uma crítica à nossa estagnação. Tipo, imagina um mundo onde não tem nada, as pessoas não precisam se mexer para conseguir fazer nada que elas queiram, porque elas não têm nenhuma mais ambição, porque tá tudo certo. Ninguém mais tem aquele fogo atrás deles falando, não, eu vou conquistar alguma coisa, eu vou ser bem sucedido, porque tá todo mundo já no mesmo patamar, tá todo mundo tranquilo e ninguém mais tem ambição de mais nada. As pessoas fazem suas atividades meio que como hobby, mas tem muita ambição também. Então ele meio que tem uma crítica em cima disso que eu achei muito, muito interessante. E aí, o que eu fiz? Eu li O Filho Dourado, eu li O Fim da Infância, aí eu falei, não, é agora, eu vou terminar a trilogia do Fúria Vermelha. Aí eu peguei A Estrela da Manhã, que é escrito por Percy Brown também, que é o terceiro e finaliza ali a trilogia da Fúria Vermelha. Então, puta, finalizei mais uma trilogia aí do ano. Ainda falta, se eu não me engano, esse ano ainda falta eu finalizar a trilogia dos Espinhos. Tem alguns que eu comecei que eu não quero finalizar, que é a Guerra do Velho, tem os Executores do Brandon Sanderson, que esses eu não fiquei muito interessado, mas tem alguns livros também que eu comecei ano passado, uma trilogia, por exemplo, a trilogia do Skyward, do Brandon Sanderson, que eu gostei bastante. Então eu finalizei mais uma trilogia, que é a da Fúria Vermelha. E o terceiro livro, tipo, Fúria Vermelha tem esse enredo aqui. O Filho Dourado se expande, as pessoas têm mais profundidade, tem mais envolvimento entre eles estão mais livres, porque, como eu falei, o primeiro livro é uma coisa meio Battle Royale. Battle Royale são pessoas presas num lugar, tendo que, né, lidar ali com a situação. E o segundo é uma coisa mais livre, e o terceiro, nossa, o terceiro é muito, muito da hora. Ele finaliza muito bem. Eu acho que todos os finais são satisfatórios de todos os personagens, e as coisas que acontecem fazem sentido. E o Daryl, apesar dele ser um cara tipo super fodão, né, um cara que se dá bem em tudo, ele sofre pra caramba e ele tem que lidar com muita situação ali, muito gerenciamento de crise, página após página após página, muita coisa acontecendo. E eu gostei demais do A Estrela da Manhã. Então, Fúria Vermelha, a primeira trilogia se tornou, né, ainda mais, pensando nela, eu tô pensando ainda com carinho. Então tá sendo uma das trilogias que eu tô mais gostando, assim, que eu recomendo demais, demais, que é uma ficção científica distópica também. É uma bola curva. Eu acabei de falar que eu não vou continuar dar sequência na trilogia, eu sei que são mais livros, mas traduzidos tem a primeira trilogia da Guerra do Velho, escrito por John Scalzi, porque não me prendeu tanto. Eu achei que o personagem ali, o principal, ele não tinha muita ambição, né? Ele não tinha muito o que perder e ganhar ali, ele era mais desbravar o que estava acontecendo no mundo. Então não me prendeu tanto assim. Só que eu falei, pô, o John Scalzi, todo mundo gosta, vou ler alguma coisa mais dele. E recentemente a Aleph lançou o Red Shirts, que eu comprei e aí eu dei uma chance pra ele. E Red Shirts me envolveu muito mais do que Guerra do Velho, porque a premissa do Red Shirts é o seguinte: existe um cenário meio Star Trek ali, né, meio guerra pelo espaço, onde uma nave estelar que tem todos os tripulantes precisa de novos tripulantes. Por quê? Porque os tripulantes acabam morrendo. E aí, o nosso protagonista é um desses novos tripulantes, e aí ele nota isso, ele fala, pô, por que todos os novos tripulantes, todos os tripulantes morrem, enquanto que os líderes, né, os sargentos e os pilotos, os caras principais, não.
E aí é meio um pouco cômico, tem esse tom meio cômico, o nosso protagonista tem que ir ali aprender as coisas. E como ele tem ele tem esse momento que qualquer momento ele pode morrer porque alguma coisa vai estar acontecendo nessa nave, é estranha, a gente meio que se prende muito mais na história porque a gente fala, porra, eu quero que ele se dê bem, né? Eu não quero que ele seja prejudicado. E aí tem os colegas dele, o John Scalzi tem uma coisa muito forte nos livros dele, que é a dinâmica entre personagens. Eu posso falar o que eu quiser de ruim em outras coisas, mas dinâmica de personagem, como que eles se relacionam, o John Scalzi é excelente. Eu gosto muito de como os personagens deles falam entre si, como que eles se veem um no outro, e é muito, muito interessante. E Red Shirt segue por esse caminho. O último terço do livro segue um formato muito diferente do que eu esperaria, o que é um pouco ruim, dizendo que ele cria uma promessa de um livro, aí no final é meio que uma outra entrega dessa promessa. Então, eu gostei bastante do livro. O último terço eu achei meio estranho, mas é um livro que eu gostei bastante e foi uma experiência mais positiva do que o Guerra do Velho. E eu falo mal do Guerra do Velho, eu não necessariamente falar mal do Guerra do Velho, eu quero em algum momento da sequência, porque eu sei que o segundo livro já é uma outra premissa do que o primeiro. Então, é mais por outras prioridades no momento também. E aí, minha última leitura, eu já estou em setembro, nem estou falando onde que eu li qual, estou falando dos últimos 2 meses, que foi o King of Thorns, Rei dos Espinhos, seria a tradução, mas eles não traduzem no livro, que é o segundo livro da trilogia dos espinhos. A primeira é Prince of Thorn e o segundo é o King of Thorn. E eu demorei para engrenar. É um livro grande, é um calhamaço, tem 600 páginas, se eu não me engano, e eu demorei um pouco para engrenar. A escrita do Mark Lawrence é uma escrita diferente, é uma escrita que muito característica dele, e ele meio abstrai algumas situações, mas em modo geral, eu comecei um pouco demorado. Como vocês podem ver, né, eu tô demorado já em geral, mas eu comecei um pouco, forçando, só que aí depois foi pegando no tranco, da metade pro final ali, eu devorei, porque eu gostei muito, eu relembrei, tudo que estava acontecido, porque eu li o Prince of Thorn em janeiro, se não me engano, ou fevereiro. Então eu consegui me habituar a tudo, o personagem tem novos problemas para eles enfrentarem ali. E o Jorg é aquele maníaco de sempre, né? O Prince of Thorn, a premissa dele é que tem um príncipe que ele tava com a mãe e o irmão mais velho numa carruagem fazendo um passeio, só que o reino vizinho invade, mata a mãe, mata o irmão mais velho dele, joga ele meio que num espinheiro de ferro, e aí na hora que ele se recupera, ele meio que jura vingança, só que o pai dele, ele meio que perdoa esse reino vizinho, porque, não sei, vocês descobrem depois por quê, mas ele meio que perdoa esse reino vizinho. Aí o Jorg fala, porra, como assim? Pai, você vai perdoar esses caras que mataram a minha mãe e meu irmão? E aí meio que ele foge desse reino dele, que ele é herdeiro do reino, pra juntar pessoas pra conseguir se vingar lá do cara, do reino que matou a mãe. E, então, ele é um anti-herói, na verdade, o Jorg. Tudo que ele pode fazer de sádico ele faz, e ele não tem papas na língua. Ele é um cara que, se ele precisa fazer um cara sofrer muito para mostrar para um outro cara o que ele vai enfrentar, se ele não responder as perguntas, ele vai fazer isso. O Mark Lawrence, eu vi uma entrevista dele falando que ele quis trazer pro protagonista dele aquele cara do Laranja Mecânica, sabe aquele que tem o olho pintado, que é meio que um sadicuzão também, que faz as meninas, torturar as meninas e tal. Ele queria falar, e se o meu protagonista for esse cara super sádico? Só que é engraçado, porque mesmo a gente sabendo que o Jorg é essa pessoa que é um cara meio ruim, ele tem pensamentos, é um moleque, acho que começa o livro com 14 anos. Então, a gente sabe que por mais que ele seja essa pessoa ruim, ele tem um lado bom dele, ele tem o lado ruim dele se apossou dele total, e tem esse lado bom dele ainda ali esperando ser redescoberto. Então a gente meio que se afeiçoa a ele mesmo sabendo das coisas que ele faz, o que é muito curioso, Então o último livro que eu li, que eu vou trazer pra vocês, é King of Thorns, do Mark Lawrence. E aí a gente tá dando sequência. Aí eu tô lendo já o Dragão Renascido, o terceiro da Roda do Tempo,
me preparando para o lançamento da série dia 16, agora de novembro, mês que vem. E eu tô lendo com a Isabela em leitura conjunta Salem, escrito por Stephen King, que se eu não me engano tinha um outro nome antes, né? Acho que é A Hora do Vampiro, talvez. É isso. E como eu tô indo para os Estados Unidos, eu peguei o segundo livro da trilogia de Skyward, né? Que é a primeira é Skyward, Conquiste as Estrelas, aí o segundo é Starsight e o terceiro o Brandon Sanderson lançou esse ano lá fora, chamado Cytonic, se eu não me engano. E aí eu peguei o segundo livro pra, né, começar a ler umas coisas em inglês. Eu vou começar a ler coisas em inglês muito mais. Então vai ser bom também pro meu inglês lá fora quando eu quiser trabalhar. Quando eu quiser não, já quero trabalhar. Inclusive eu fiz uma entrevista semana passada e nossa, que vergonha alheia de mim, porque a gente acha que sabe falar inglês, né? Não, eu entendo inglês, mas na hora de falar a gente sempre gagueja e sempre se ferra. Estamos quase lá, e aí a gente vai dar sequência, mais vídeo no canal, mais coisa acontecendo, e eu vou dando updates pra vocês também. Me conta aí como que tá a vida de vocês, o que vocês estão lendo, o que vocês esperam ler até o final desse ano. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo.